E aí pessoal, tudo bem? Então, esse é o experimento de carga-massa, né? Ali dentro nós temos um tubo, né? Esse tubo aqui tem um anodo e um catodo, e aí o elétron é acelerado, né? Ao longo desse anodo catodo, e ele curva, né? Gera esse movimento circular devido a esse campo magnético presente devido às bobinas de Helmholtz, né? Que estão ao redor. Ali dentro nós temos hélio, né? O hélio vai ficar fluorescer, né, vai ionizar devido ao movimento dos elétrons, controlando aqui o campo na bobina, né, através da corrente. Você consegue alterar o raio da trajetória ou controlando aqui a tensão, né, de aceleração também você consegue controlar o raio, né. Eu vou fazer essas medidas aqui com esses dois multímetros, né, com esse multímetro aqui na função de voltímetro e esse multímetro aqui na função de amperímetro, né? Então eu vou coletar as seguintes informações, né? Eu fiz um breve resumo do roteiro. Eu tenho essa equação que eu quero modelar, né? Razão carga-massa, através desses termos, né? Em que N aqui são o número de voltas. Eu verifiquei que para esse equipamento aqui são 130 voltas, permissividade do vácuo e o raio aqui dessas espiras, que são 15 vezes 10 a menos 2 metros. Então, constante magnética é essa. E aí, né, eu vou coletar o raio, a tensão e a corrente. E vou coletar também as incertezas. Né? O raio ali eu vou pegar mais ou menos a espessura ali daquele caminho, né, seguido pelos elétrons, né? O quanto eu consigo definir ali para calcular a incerteza. Vou pegar a incerteza do voltímetro e do amperímetro na última casa aqui de medida. Tá joia? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês os dados, né, que eu vou coletar, né, de acordo com a tabela que eu preparei, e também como tratar esses dados. Dando sequência no experimento de carga-massa, eu vou mandar para vocês esse roteiro aqui, tá joia? E aqui é mostrado todas as informações do experimento, né, e os cálculos que são necessários, né? Esse roteiro ele conclui com essa equação aqui que nós vamos utilizar agora, tá certo? Nessa equação a razão carga máxima é 2 vezes a tensão vezes 5 quartos elevado ao cubo, né, do raio das espiras de Helmholtz ao quadrado dividido, né, pelo número de espiras vezes a permeabilidade magnética vezes a corrente vezes o raio lá formado pela trajetória dos elétrons elevado ao quadrado. Né, o número de espiras já é dado e tem pressão, tem outras informações aqui. Né, dando sequência aqui, né, eu eu coletei lá no experimento esses dados, né, o raio, tá certo? Adotei como incerteza no raio meio centímetro, então esse aqui está em centímetro, o erro da raio meio centímetro, a tensão, né, a voltagem, em volts, o erro da voltagem, a corrente aplicada na bobina e o erro da corrente. Tá joia? Feito isso, né, eu peguei aqui no Colab Research, né, eu instalei essa biblioteca de incertezas, né, no Colab, né, então importei, nem precisava importar o Matplotlib, né, eu importo como default, né, mas importei a biblioteca NumPy para trabalhar com vetores, a Pandas, né, para eu ler o Excel, importei as incertezas, né, para eu trabalhar com arrays de incertezas, e importei o Google Drive para me puxar nessa planilha aqui que eu digitei lá do Google Drive. Esse aqui eu estou montando o Google Drive, né? E aqui eu estou indo até onde está a planilha. Está lá no meu Google Drive, disciplinas, fiz 772, né, experimental avançada. Então ela está dentro dessa pasta. Aqui são as constantes, né, o número de espiras 130, a permeabilidade magnética, o raio lá das bobinas de Helmholtz em metros, e aqui é um valor que eu pus só para eu comparar, né, a razão carga-massa que eu achei na literatura. Né? Então aí eu pego os meus dados, né, aquele arquivo Excel chama dados EMXLSM, que é isso aqui, ó, dados EMXLSM, que é o arquivo Excel. Eu leio ele com pandas, né, falo que está na primeira planilha lá do Excel, né, primeira planilha, e pego essa primeira planilha e leio a corrente, né, a coluna da corrente e a coluna do erro da corrente. Atribuo, né, a esse array, né, com incertezas, né,
de valores medidos e as suas devidas incertezas. Faço o mesmo para a tensão e para o raio, só que o raio eu converto para metros, né? Multiplico 1 vezes 10 a menos 2 para converter para metro. Aplico a equação, tá certo? Que está lá no texto, né? 2 vezes a tensão vezes 5 quartos elevado ao cubo, né? Vezes o raio lá das espiras de Helmholtz ao quadrado, dividido pelo número de espiras vezes a permeabilidade magnética, vezes a corrente, vezes o raio elevado ao quadrado. Né? Aqui eu peço ele para imprimir essas razões carga-massa aqui em uma lista. Então eu dou um Enter aqui, né? O programa ele vai carregar de novo a biblioteca, mas aí já dá a resposta. Então na literatura, né, nós temos que essa razão carga-massa é 1,759 vezes 10 a 11. Né? E aqui a gente está tendo 1,32 mais ou menos 0,28 vezes 10 a 11, 1,16 mais ou menos 0,21 vezes 10 a 11, 1,28 vezes mais ou menos 0,25 vezes 10 a 11, 1,35 mais ou menos 0,28 vezes 10 a 11. Aqui eu já começo a acertar, ó, vezes 10 a 11, vezes 10 a 11, vezes 10 a 11. Esses aqui já estão certos. Alguns estão fugindo um pouco, mas alguns resultados estão corretos. Né? Então essa foi uma forma, né, de achar a razão carga-massa, né, com as suas devidas incertezas. Então vocês podem, no relatório, né, colocar lá uma tabela, né, com os raios, os seus erros, as tensões, os seus erros, as correntes, os seus erros, e as razões carga-massa e seus erros, tá, obtidos aqui. Talvez eu coloque lá para vocês, para ficar mais fácil. E é isso, tá joia? Até mais, qualquer dúvida, eu estou à disposição.